Fala galera, o Espaço Universitário está no ar e hoje com um tema que ainda gera várias discussões, o casamento gay. No dia 14 de maio de 2013, o Brasil regulamentou o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Cartórios de todo o país passaram a aceitar e a converter a união estável homoafetiva em casamento. E para entender mais do assunto, a gente vai mostrar um documentário que a galera de jornalismo da USP produziu sobre o tema. Espaço para Vos Declaro. Meu nome é Bianca e eu quero me casar. Meu nome é Juan e eu já casei. Meu nome é Melissa, provavelmente vou me casar em breve, por livre e espontânea pressão. Meu nome é Felipe e eu sou casado. Je mets aux voix l'ensemble du projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Ceux qui sont favorables pour l'adopter, lèvent la main. Merci. Ceux qui sont contre? Merci. Abstention? Mes chers collègues, le Sénat a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Foi maravilhoso. Vocês viram as imagens? Eles gritando igualité, igualité. Isso pra mim foi que só perde por Uruguai. Que do Uruguai foi a coisa mais maravilhosa, que era 72 contra 21 que eles aprovaram o casamento e estavam todas as bancadas. O congresso deles é muito bonito, antigão. Todas as bancadas lotadas e as pessoas todas aplaudindo, a câmera vai subindo. Aí parece uma drag com o cabelo bolo e grita assim, libertar, libertar. E aí todo mundo começa a gritar libertar e os deputados vão tudo pro centro e começam a aplaudir. Você fala, gente, que coisa, que momento histórico. No Brasil não, né? Foi lá o pessoal do Supremo, muito bacana, disse discursos maravilhosos, são inteligentes e tudo mais. Fizeram aquilo e foi aprovado, né? E tudo bem. Não foi uma coisa de uma luta, nunca é, né? Aqui no Brasil é sempre uma coisa meio... O que é um casamento? Casamento é quando duas pessoas decidem dividir a vida, os sonhos, os planos, as responsabilidades. E isso independe de reconhecimento legal. Então a gente sempre chamou de casamento, mesmo quando não era possível ter um documento, era só celebração religiosa, a gente já chamava de casamento. Por quê? Porque casamento é isso. À medida em que a justiça começa a reconhecer esse casamento, é só o reconhecimento de algo que já existia, que já é legítimo. Portanto, a justiça não fez nascer o casamento entre pessoas do mesmo sexo, só reconheceu algo que sempre existiu desde que o mundo é mundo. Eu não quero me casar ou eu quero me casar, é uma decisão individual. O casamento é uma questão individual, né? E a lei tem que servir a essa vontade individual das pessoas. É uma questão, você quer ou não quer, tanto faz, isso é um problema seu. Agora, se você quer, que você tenha esse direito e que esse direito seja igual. A ideia do casamento igualitário, o conceito de casamento igualitário, ele é bastante interessante porque justamente ele postula que o que está em jogo é uma igualdade de direitos. Não é como muitas vezes o discurso homofóbico tenta inverter, como se houvesse uma busca de privilégios, quando se diz, estão querendo impor a ditadura gay, etc. Não
se trata absolutamente disso. O movimento LGBT nada mais busca uma equiparação de direitos, por isso um casamento igualitário. Eu nunca tinha pensado muito nisso, na verdade, mas o fato de poder é legal, ter essa liberdade de escolha. E tem uma amiga nossa que fez alguns casamentos, minha cunhada é juíza também, já direcionou a gente em relação a essas coisas, tem desconto no seguro-saúde, tem umas questões práticas legais. A Melissa manda assim, às vezes que ela me pede em casamento é assim, vi aqui na empresa que se você entrar no plano de saúde, ao invés de pagar X que você paga como individual, você vai pagar tanto. Quer casar comigo? É uma promoção, é um pedido de casamento, promoção. São os pedidos, promoção. Que a Bia adora uma promoção. Promoção. Que a gente vai ter um descontinho no plano de saúde. Vamos casar? A gente casou porque... A gente casou ano passado, né? O homem pediu um casamento em Buenos Aires, no planetário, e eu aceitei. Quando a gente se casou, na verdade, só existia a união estável para homossexuais. E depois, quando saiu o União homoafetiva, uma palavra ridícula. E depois, quando saiu a lei que os homossexuais podiam se casar mesmo no civil, a gente transformou a união estável em casamento civil. Por que casar? Eu acho que isso nos fala de duas coisas. De um lado, de que a comunidade LGBT é muito diversificada internamente, você tem pessoas que, a despeito da sua orientação sexual entrar em choque com os valores hegemônicos, são pessoas que também são conservadoras de outros pontos de vista e que acham bacana mesmo fazer aquele casamento certinho, etc. Outras, eu acho que fazem isso como um ato político, não é? No sentido de, bem, se o casamento, no sentido convencional, ele é coroado por essa cerimônia do casamento civil, esse tipo de reconhecimento, etc., então nós queremos igualdade plena, total, absoluta, inclusive nesse plano dessa formalidade, de poder fazer uma festinha com bolo e cruzar as tacinhas e fazer todo esse tipo de coisa, que de fato, do ponto de vista, é mais então uma questão de reconhecimento social dentro dessa convencionalidade do que uma necessidade jurídica a essa altura em que o Supremo, né, já legalizou a união estável. O casamento civil nada mais é do que você fazer as perguntas que está no Código Civil, é da sua livre e espontânea vontade de casar-se com fulano e tal, né? De acordo com a vontade que ambos acabais de afirmar perante mim, em vos receberdes como marido e mulher, no caso homoafetivo, em receberdes em casamento, eu, em nome da lei, vos declaro casados. Acabou o casamento civil. No meu caso, eu gosto de falar mais algumas palavras depois. Eu falo sobre a família. Você não faz só para casais héteros? Sim, sim. Né? Sim, posso até fazer, não tive a oportunidade ainda, embora já tenha feito 3 casamentos homoafetivos, 2 com mulheres e 1 com homem. Só que no casamento afetivo eu não falo na palavra de Deus. Mas você dá os mesmos conselhos, por assim dizer? Não precisou até agora. Não precisou. Não precisou. Por meio disso saberão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor entre vós. Na verdade, a gente usa a Bíblia, mas nós seguimos Jesus. Né? Então, a nossa leitura do texto bíblico é uma leitura diferente dos nossos irmãos cristãos tradicionais. Por quê? Porque nós fazemos uma leitura histórico-crítica. Nós não seguimos a Bíblia literalmente.
dizer com base na Bíblia que que certo grupo segue a Bíblia, portanto não aceita o casamento entre pessoas do mesmo sexo, é uma estupidez, porque na verdade a Bíblia não fala de casamento como nós conhecemos hoje, tampouco fala a respeito de homossexualidade como nós a conhecemos hoje. O contexto bíblico em que vai apresentar relações desaprovadas entre pessoas do mesmo sexo é um contexto de violência, de estupro ou de alguma forma de idolatria. Então, dentro do contexto de violência, qualquer relação humana é um pecado. Sei lá, quando fala assim, Deus criou Adão e Eva, eu fico assim, olha, não sei, eu não tenho... Não posso... Se você acredita nisso, eu não consigo mais te argumentar. Se você acha que realmente é isso que aconteceu, que eu posso pensar, sim, Deus criou no sentido metafórico. Entendeu? Mas isso não diz nada em relação ao casamento homossexual. Entendeu? Não diz nada. Sei lá, entendeu? Aí, Deus não gosta dos homossexuais. Então, por que Deus não gosta dos homossexuais? Então, porque tem mais de 5.000 espécies de animais que têm relações homossexuais comprovadas. Porque existe na natureza, sei lá, acho que são 68 espécies que são transgêneras. Entendeu? Então, Deus não gosta desses animais. Então, para mim, a argumentação é sempre muito complicada desse lado. E como é que eu vou te dizer? Fica chato também, né? Tirar um sarro. A pessoa acredita que Deus criou Adão e Eva, que ela veio do barro. Desculpa, eu não vim do barro. Eu não quero humilhar, não quero também tirar um sarro, entendeu? Então vai na privada, você veio do barro, volta pra privada. Não dá, sabe? Você tá entendendo? Eu fico muito puta, porque eu falo assim, a igreja não me aceita. A igreja excomunga os gays, a igreja católica, que é a igreja, tipo, a religião que eu teria, por causa da minha família, não aceita. Mas eu cresci dentro desses preceitos, então aquilo é uma coisa que também tá arraigado. E eu acho que é uma besteira, eu acho que, tipo... Então a religião pra mim, assim, pra mim é muito tranquila. Porque eu rezo, eu acho que esse papo de, meu, Deus vai te excomungar o caralho, entendeu? Porque pra mim essa coisa, Deus é amor, sabe? E uma besteira de quem fala isso. Respeito quem tem essas religiões, mas uma coisa que eu acho besta, assim, é ver, tipo, gays querendo casar dentro do religioso. Por que você tem que ficar desesperado porque você quer casar dentro da igreja? Tipo, é uma religião que não te aceita. Por que você quer, tipo... Qual que é a sua noia? Eu acho que, assim, legislação, direitos, casamento, é óbvio, tem que ter os seus direitos, sabe? Você tem que poder compartilhar a herança, plano de saúde, ter todos os direitos como qualquer outro casal tem, sabe? Não é diferente. Mas agora essa coisa de envolver religião, aí eu não concordo. Tem gay que fica falando, não, a religião tem que aceitar, a religião não tem que aceitar nada. Assim como eu não tenho que aceitar eles não têm que me aceitar, mas temos que nos respeitar. Eu diria para você como foi quando eu soube que eu ia fazer. Eu tive uma crise de labirintite. Fiquei muito mal. Mas daí fui trabalhando isso, fui conversando com as autoridades da igreja, fui conversando com todo mundo, até que alguém me disse, você está fazendo um casamento no cartório, você não está fazendo numa igreja, num templo. Então faça a sua função de casamento no cartório, da lei do homem. E não precisa falar em Deus. Isso me acalmou muito. E quando eu fiz a primeira vez, foi normal, não teve problema nenhum. O Espaço Universitário faz um pequeno intervalo e já volta.